Vamos falar sobre as últimas atualizações dos concursos Petrobras e Transpetro. A gente teve uma semana movimentada nos últimos dias e a gente tem muita coisa para falar. Eu vou também voltar aqui um step atrás, dar um passo para trás e tentar recapitular tudo que a gente já tinha de informação. Por exemplo, a gente sabe já que a Petrobras tem uma zona lá no norte do país onde foi descoberto petróleo. Ou seja, sabe que tem uma reserva de petróleo muito grande na foz do Rio Amazonas, do Amapá, na verdade, até o Rio Grande do Norte. O que você saber é rentável extrair aquele petróleo de lá? Ele está de fácil acesso à exploração, né? Vamos lá, sugar o petróleo lá do fundo da rocha é fácil ou não? É isso que a Petrobras está vendo nesse momento. E aí ela pediu uma liberação do IBAMA, porque, como ficava na foz do Rio Amazonas, né, próximo à foz ali alguns quilômetros, algumas centenas de quilômetros, na verdade, precisava dessa aprovação do IBAMA para que a Petrobras pudesse fazer a perfuração dos poços nessas regiões, nessa região de maneira geral, né? E a gente está vivendo isso agora nesse momento. A gente viu isso acontecer aí nos últimos meses. E, só para a gente ver em termos de impacto, a expectativa é que, havendo petróleo rentável, né, que seja de fácil extração e que, de fato, a gente possa explorar aquela área, a expectativa eu não trouxe notícia aqui especificamente, mas a expectativa é que seja gerado mais de 300 mil empregos na região norte do Brasil, norte e nordeste, nessa região da faixa. E em torno de 5%, 7, 8% disso são empregos de funcionários diretamente contratados pela Petrobras, né? Porque vai desde 300 mil, a gente tem terceirizados, tem os fornecedores dos terceirizados, que são os indiretos, e, claro, tem os empregados Petrobras que precisam estar lá fiscalizando e gerindo toda a operação. Então, a expectativa é que talvez nos próximos 4, 5 anos nós tenhamos talvez 10, 15 mil vagas sendo abertas em decorrência da margem equatorial, né, que é essa região norte do país. E isso, segundo as informações, vocês podem buscar aí margem equatorial, empregos, tudo mais, você vai encontrar esses dados, tá? Beleza? Alinhando a isso, somado a isso, na verdade, a gente teve o planejamento estratégico da companhia sendo divulgado há umas 3 semanas atrás também, onde prevê-se investir 109 bilhões de dólares até 2030. A gente está falando de mais de meio trilhão de reais. A expectativa é também de mais de 300 mil empregos sendo gerados indiretamente e diretamente. E sabe, a conta é 5% disso. Talvez seja da Petrobras. Então, a gente está falando em torno de 15 mil empregos nos próximos 5 anos em termos de concurso público. Tá? Essa é a expectativa, foi falar da própria presidente Magda nessa conferência, onde ela apresentou o planejamento estratégico da companhia para os próximos 5 anos. Tá? Beleza? Isso são informações que a gente já teve, informações passadas, que a gente está só recapitulando para botar todo mundo aqui na mesma página. Fora isso, a gente tem coisas importantes, como, aí focando já mais no concurso. Uma coisa bem importante que saiu mês passado foi o PDV. PDV, para quem não sabe, é o Plano de Demissão Voluntária. A Petrobras lança esse plano para incentivar aquelas pessoas que já têm idade para se aposentar, mas não se aposentaram e estão dentro da companhia hoje. Quando esse cara está dentro da companhia, quem paga o salário dele, que é alto, porque ele já está recebendo já o topo da carreira, talvez 30, 40, 70, 100 mil reais, quem sabe até, em termos de somando PLR e tudo mais, esse cara custa muito para a empresa, né? E visando oxigenar, visando renovar também a mão de obra, a Petrobras incentiva esse cara a se aposentar, porque depois esse cara sai da folha de pagamento da empresa e vai para o plano de previdência, INSS, e o plano de previdência Petros, que é o privado da Petrobras, que paga muito bem também. Você tira uma bolada também quando se aposenta. Ou escolhe pegar uma bolada, ou escolhe receber mensal. Enfim, essa é outra história, outra conversa, a gente pode conversar em outro momento. Petrobras vai fazer o PDV. Beleza, qual a ideia do PDV? A ideia é abrir também espaço no próprio orçamento, né? Visto que esse cara custa aí 30, 40 mil reais por mês. Esse cara sendo incentivado a sair, a Petrobras vai pagar uma grana para ele se aposentar. É isso, vai incentivar ele
a se aposentar. O que que isso acaba acontecendo? Acaba abrindo espaço no orçamento, na própria folha salarial da empresa, porque um cara desse ganha 3 a 4 vezes o que você vai ganhar quando você entrar. Ou seja, para cada um cara desse de PTV, a gente tem talvez 3 novos empregados Petrobras podendo entrar. Ou seja, quando a gente tem um PDV de 1.100 pessoas, né, um plano que é a previsão da Petrobras, a gente pode ter um edital só para preencher essas vagas de 3.300 vagas, tá? Ponto importante, sempre, 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 sempre que a Petrobras lançou um PDV, lançou um plano de demissão voluntária, em seguida nós tivemos concurso, sempre. Porque justamente é esse o contexto. A Petrobras está abrindo espaço no orçamento, está, né, também querendo reoxigenar a mão de obra, e ela abre o espaço, forçando, né, incentivando a demissão, a aposentadoria no caso, para que possa contratar nos próximos meses, no próximo ano, de maneira geral, via concurso público, que é a única forma que a Petrobras hoje consegue contratar um empregado. Beleza? Então essa foi uma notícia importante. Bom, sobre concurso, né? Quando nós teremos concurso? O que eu trouxe aqui? A gente tem dois cenários diferentes. Primeiro, cenário nível superior. Concurso de nível superior na Petrobras, eles geralmente saem em editais diferentes do concurso de nível técnico. Ou seja, nível superior, o último foi em 2021 e a vigência dele acabou em maio de 24 e o concurso teve o cadastro de reserva zerado por completo em janeiro daquele mesmo ano. Então a gente já teve todo o CR chamado lá em janeiro, a gente já teve o edital com a vigência dele encerrada em maio e a gente vive a expectativa real de que o edital saia a qualquer momento. Essa é a expectativa. Porém, aumentou-se os rumores de que nós tenhamos um edital até 2026, ou seja, ainda esse mês. Vou até escrever aqui, ó. Ainda esse mês. Tá? Expectativa. Qual é a expectativa no edital de nível superior? Ainda esse mês. Por quê? Porque a Petrobras sempre abriu o edital na segunda quinzena de dezembro. Então a gente ainda a gente entrou na segunda quinzena essa semana, ou seja, está aumentando aí as chances de um edital sair a qualquer momento. E duas vezes a Petrobras publicou o edital na semana do Natal. Uma vez foi dia 26 e outra vez foi no dia 28. Ou seja, a chance de você, engenheiro ou administrador, passar a virada do ano, ou até quem sabe a ceia de Natal estudando, é gigantesca. É gigantesca, tá? Pode ser que o edital saia esse ano? Pode, pode não ser. Pode ser que saia ano que vem só. Mas, esse é o cenário de maneira geral. A gente vive realmente uma expectativa do edital sair a qualquer momento de nível superior. William, pode vir um edital de nível médio junto? Pode vir vagas? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre isso. Bom, edital de nível médio. O último concurso foi em 2023.2. Esse concurso ele teve aproximadamente 8.000, 9.000 vagas, não lembro agora o certo. Foi 7.900 vagas, eu acho. Eu acho que foram 7.900 vagas. Ele chamou os 900 das vagas imediatas e chamou mais 3.000 candidatos para assumirem as vagas do cadastro reserva. A última chamada, inclusive, aconteceu no meio do ano, em junho, se eu não me engano. Junho ou julho? Junho, acho que foi junho. Que foi chamada T3, a terceira turma, no caso, né? Que foi assumir ali a sua vaga e dar início ao curso de formação. A gente teve uma notícia semana passada, onde a Petrobras prorrogou a vigência desse edital. Esse edital tinha validade de 12 meses, de 18 meses, e foi prorrogado por mais 18. Isso era realmente esperado, por quê? Porque a Petrobras não chamou todo o cadastro de reserva ainda. Não faz sentido a Petrobras abrir um novo processo seletivo, tendo gente ainda para chamar no cadastro de reserva do concurso anterior, tá? E aí vem dois pontos. Eu vi muita gente, mas muita gente, falando que até antes o edital ser prorrogado, dizendo que o edital não ia ser prorrogado, que podia ser em algum momento um edital, que a Petrobras
e ignorar o cadastro de reserva. A Petrobras ia ignorar o cadastro de reserva desse de 23. Muita gente, depois que veio a prorrogação, viu aquilo como uma surpresa absurda. Muita gente, quando saiu a prorrogação, meu Deus, somente edital agora em 2028. Vamos entender um pouco mais sobre isso. A vigência do edital, pessoal, é uma forma de a Petrobras manter aquele certame válido. Ou seja, ela vai poder usar ainda o cadastro de reserva. Basicamente é isso, ela vai poder chamar o cadastro de reserva se mantém um edital vigente. Faz sentido para ela ter 3 mil pessoas no cadastro de reserva desse concurso, não renovar a vigência dele e abrir um novo processo seletivo, sendo que vai ter que investir em contratação de concurso e tal, até o processo é custoso, né, de fazer prova em várias localidades, fazer todo um trâmite administrativo interno, não faz, ela vai prorrogar, é óbvio. O que eu quero dizer é, eu analisei os últimos concursos da Petrobras, ó, de 17 a 23, e eu analisei a vigência deles. Ou seja, quando que eles foram prorrogados e quando que eles não foram. Por exemplo, em 17.1 a gente teve o edital de superior e médio, o edital tinha vigência de 12 meses e foi prorrogado até dezembro de 29. 17.2, um edital de nível superior e médio, 12 meses de vigência, foi prorrogado até junho de 2020. De 18, técnico e superior, 12 meses, foi prorrogado até junho de 2020. 2021 é esse que a gente falou agora de nível superior, foi prorrogado até maio de 2024. Chamou todo o cadastro zero, como a gente viu. 23, a gente teve um concurso com validade de 12 meses e não houve prorrogação. Por que que não houve prorrogação? Porque porque ele chamou todo o cadastro de reserva, ele zerou o CR, e logo na sequência ele chamou ele abriu um novo certame, já que tinha zerado o cadastro anterior, não fazia sentido prorrogar, porque não tinha mais cadastro de reserva para chamar. A Petrobras só consegue chamar o cadastro de reserva, tá? Beleza? Então, esse é o cenário geral. O que eu quero dizer aqui? Nós sempre tivemos, e aí se você analisar a data aqui, ó, analisa de trás para frente. Analisa de trás para frente. Se você ver, sempre saiu um edital enquanto um outro edital ainda estava vigente. A única exceção foi esse edital aqui, ó. O que que a gente teve entre 2018 e 2021? O que que a gente teve? Tivemos a pandemia. Então a pandemia, obviamente, atrasou esse certame que talvez provavelmente viria antes, tá? Quero dizer para vocês a vigência do edital não significa nada. O que que significa? O cadastro de reserva. É o cadastro de reserva que precisa avançar. Então, quando vocês forem olhar, olhem o cadastro de reserva de 2023.2. Como é que ele está? Hoje, ele já andou 50%. A última chamada foi em junho. Então, entre setembro, outubro de... Não, acho que foi outubro. Outubro de 23 e junho de 2020... Não, outubro de 24, que foi quando foi chamado o primeiro candidato da Petrobras desse certame, até meio do ano desse ano, que esteve aí 12 meses praticamente, a Petrobras chamou já metade do cadastro. Pode ser que ano que vem, em janeiro, a Petrobras chame já mais 2 mil candidatos, ou quem sabe zero cadastro, como aconteceu em 2023.1. Pode ser, pode realmente acontecer. E aí, quando isso acontecer, a Petrobras não tem mais ninguém para chamar e um processo seletivo pode acontecer a qualquer momento. É simples assim, tá, pessoal? Simples. O que eu quero dizer para vocês? Observem o cadastro de reserva. É o cadastro de reserva que vai indicar a iminência do edital. Beleza? Outro ponto importante, William, pode abrir um edital de nível médio junto com o nível superior agora, esse mês? Pode, para áreas que não foram contempladas e que já até zeraram o cadastro de reserva. Não lembro e eu acho que não teve nenhuma ênfase específica que zerou o cadastro, porque não necessariamente a Petrobras vai chamar todo mundo na mesma proporção. Às vezes ela precisa muito mais de um operador do que ela precisa de um cara de manutenção mecânica, de um técnico de manutenção mecânica. Então ela vai chamar muito mais rápido o CR de operação do que um CR, por exemplo, de manutenção elétrica. E aí, zerou esse de operação e ela precisa de mais, ela vai abrir num próximo certame, aí sim, uma vaga de operação.
tá? Mesmo tendo o concurso vigente anterior e o CR total não zerado, mas o CR da ênfase vai estar zerado. Beleza? Show? Todo mundo entendeu aqui sobre essa questão de concurso Petrobras prorrogado até junho de 2027? Significa que a gente vai ter somente concurso a partir de junho de 2027? Não. Significa que a gente vai ter concurso antes de 27? Também não. Não estou falando para vocês que vai sair concurso amanhã ou ano que vem. Estou falando a vigência do concurso não serve para nada no quesito concurso público, no quesito próximo concurso da Petrobras. Olhem o cadastro de reserva para as ênfases ali, a gente está falando de ênfase de operação, segurança do trabalho, manutenção mecânica, que são as ênfases mais procuradas que eu sei que vocês querem passar.